Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui com a Natália Reger. Ela é sócio-proprietária lá da Casa Sanches, da antiga Ratime Chovais. E nós escolhemos a Natália porque a gente sabe que ela é uma boa líder e que ela faz o possível para que as coisas fluam lá dentro da empresa, né? Ela junto com os irmãos dela. Então, eu quero saber da parte da Natália, a gente quer saber como que ela descreve o estilo de liderança dela dentro da empresa e se ele mudou ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos aí, se ele mudou muito. Oi, pessoal, satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu sou a Natália, sou sócia proprietária da Casa Sanches, faço parte também da liderança da governança do Vem Pra Ibitinga, estou atualmente como presidente do Contur e também faço parte do movimento e da liderança da CPL, que é a cadeia produtiva local do bordado daqui de Ibitinga. Estou muito feliz com o convite de vocês dois. Para quem não sabe, nós já estudamos juntos e são amigos não somente da faculdade, mas também da vida. Então é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre liderança, um assunto que está tão em alta e é tão importante dentro das empresas e também no meio corporativo. A minha empresa é uma empresa familiar que já está há mais de 30 anos no mercado. Quando a nossa história começou, a nossa empresa ela era dirigida pelo meu pai, pelos meus irmãos mais velhos, que tem aí uma diferença significativa de idade entre eles, né? Entre 10 e 12 anos de diferença. Então, eles que acabavam tomando muito mais à frente. E mesmo estando desde muito nova à frente da empresa, eu ainda era muito insegura porque quando meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, e aos 16, 15 para 16 anos, eu fui emancipada e fui tocar o meu próprio negócio, junto com a minha mãe, que ela entrou como sócia, mas a princípio para ter mais credibilidade, né? Porque eu era uma menina de 16 anos. Então, com tudo isso, eu tive que aprender muito sobre estar à frente, como me posicionar. Então, eu me considerava uma pessoa muito insegura, mesmo estando à frente do meu próprio negócio, porque as pessoas também que estavam ao meu redor eram mais velhas, então isso para mim era muito desafiador. Nós sabemos também que você estando à frente de uma empresa, você vai lidar com diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de pessoa, né? E aí eu queria saber como você incentiva a criatividade e as novas ideias desses colaboradores dentro da sua empresa. O lidar com as pessoas é muito desafiador, né? Porque cada pessoa pensa de um jeito, tem um comportamento diferente, e eu vejo que a empresa ela precisa desses múltiplos perfis, né? Então eu sempre comento com os meus colaboradores: nossa, já pensou se tivesse no mundo só Natálias? Não, o mundo não iria funcionar, porque a gente precisa da particularidade, da singularidade de cada pessoa aqui dentro da empresa, né? Então eu vejo que trazer as pessoas junto para identificar um problema, identificar uma solução, ter senso de pertencimento, de voz, né? Porque as pessoas elas clamam por atenção por ser ouvidas. Então, acho isso muito importante dentro das organizações, é algo que nós precisamos cada vez mais cuidar das nossas pessoas. Eu sempre falo com as minhas colaboradoras, o meu produto qualquer um pode ter, pode fabricar, fazer, temos vários concorrentes, pode fazer produtos iguais ou muito semelhantes, mas eles não vão ter a Clau vendedora, eles não vão ter a Bianca do marketing, eles não vão ter o Mylon no corte, porque esses são os nossos diferenciais, são as pessoas. Então, acho que as pessoas se sentirem valorizadas, isso é uma das maiores motivações dentro das empresas. Ô, Natália, como você consegue lidar em situações de desafios dentro da empresa, mudanças, no qual nós sabemos que é preciso ter habilidades interpessoais para poder enfrentar essas dificuldades que aparecem no caminho? Na sua percepção, qual que é uma das habilidades primordiais que um líder deve ter para poder lidar
com esse tipo de situação dentro da empresa? Nossa, Tainara, os desafios são constantes e cada vez mais desafiadores. Mas eu vejo que entre as principais habilidades do líder é a habilidade de adaptação, né? De adaptar sobre aquela nova necessidade, realidade, para ter que recalcular a rota o mais rápido possível e fazer com que as pessoas que integram essa equipe venham junto com você, né? Porque a gente precisa fazer com que as pessoas entendam também algumas decisões para que elas possam, possam dar o seu melhor e entender os propósitos para que fiquem alinhados, né, com a cultura, com a visão, com a missão da empresa. A gente está quase finalizando aqui o bate-papo, né? Mas eu queria, Ná, que você compartilhasse com a gente que conselho você daria para quem deseja ter sucesso na empresa, para quem deseja ser um bom líder, para quem deseja montar uma equipe de sucesso dentro da empresa. Que conselho você daria? Um dos maiores conselhos que eu dou para quem quer estar nesse papel de liderança, que não é fácil, muitos querem pelo status, porque acham que não vão trabalhar, pelo contrário, o líder ele estará ali para servir a equipe, para fazer com que a equipe funcione, se desenvolva. O nosso papel é desenvolver pessoas. Então eu vejo que assim, quem é líder precisa gostar de pessoas, precisa gostar de gerenciar pessoas, né? Então, esse é um dos nossos principais papéis. Então, como conselho, eu vejo que é necessário com que você busque autoconhecimento e procure estudar gestão de pessoas, porque quando eu me autoconheço, eu entendo os meus gatilhos, os meus comportamentos e tomo consciência. Mas quando eu estudo o gerenciamento de pessoas, eu vou saber como colocar isso na prática com outras pessoas. Porque recentemente eu fui numa palestra de vendas, porque hoje na empresa eu sou responsável pelo departamento de recursos humanos, marketing e comercial. Eu fui numa palestra de vendas e, corrigindo, era um congresso de vendas, foram 4 ou 5 palestras no dia. Todas elas falavam sobre gestão de pessoas, porque hoje, quem são os nossos colaboradores? Pessoas, fornecedores, pessoas, clientes, pessoas. Então, se nós sabermos do comportamento humano, nós vamos conseguir manter todas essas relações, né? Então, isso vai ser muito mais fácil para a gente gerenciar, não somente na posição de líder, mas também sendo membro integrante da equipe dentro de uma organização. E uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar é que a gente às vezes acaba tendo um conceito que o líder bonzinho é o que as pessoas vão respeitar, porque elas vão gostar. E não é. Eu vejo que a gente tem que ser justo, correto e coerente. Cobrar quando necessário, reconhecer quando merecido, adequar também as situações e não ser o líder bonzinho ou o líder mauzinho, e sim ser coerente dentro das ações. Não adianta eu pregar e falar sobre respeito se eu não sou respeitosa com as pessoas, se eu não respeito a minha equipe, se eu falar sobre honestidade e não cumpri-la. Então, acho que o papel do líder é ser coerente dentro da sua fala com as suas ações. Os desafios são enormes, mas é um prazer estar na liderança, não somente da minha empresa, mas também de outros movimentos. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero até a próxima. Beijão.